Amados irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Nós já fizemos a leitura de todo o capítulo 5, já compartilhamos até o verso 12, então vamos orar ao Senhor e vamos fazer alguns destaques nos versos que ainda faltam e que nós já lemos. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, obrigado por esse fim de dia, essa tarde de comunhão. Confiamos, Senhor, mais uma vez as nossas vidas nas mãos Tuas e esperamos completa provisão do Senhor para as nossas almas, para o nosso espírito, para o nosso corpo, nos fortalecendo para que possamos, como homens integrais, podemos ouvir, receber e apreender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tão imensa fidelidade, amor e cuidado pelas nossas vidas. Levanta em nós, Senhor, as devidas respostas à grandiosidade do Teu amor e dedicação pelas nossas vidas. Assim, Senhor, te pedimos, continua nos iluminando na leitura do texto que já fizemos e revela-nos mais de Cristo e da sua preciosa obra consumada no Calvário. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sigamos, amados irmãos. Do verso 12 desse capítulo até o verso 21, há então algumas notas bem centrais sobre o significado, o contraste, melhor dizendo, desses dois termos, em Adão e em Cristo. Lembrando que pelo capítulo 6, nós faremos isso, se Deus permitir, ele vai destacar com muito mais profundidade ainda o assunto do que é estar em união com Cristo, no capítulo 6. Então é para lá que nós estamos indo. Mas o capítulo 5, de 12 a 21, está fazendo um preâmbulo, digamos assim, fazendo um contraste muito significativo entre esses dois homens, Adão e Cristo. Então vamos lá, com atenção, extrair algumas notas importantes. Vamos olhando para o texto então. Olha só, verso 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, obviamente, entrou o pecado. Lembrando, então, que a partir daqui, desse versículo, já falamos, até o capítulo 7, verso 25, a ênfase é pecado no singular. Porque agora será mostrado a nós como que Deus tratou o assunto da árvore que produz os frutos chamados pecados. Porque se a árvore não é tratada, então os frutos continuarão a ser produzidos. Então, para com pecados, qual a provisão que nós temos? Sangue. Sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo ou cada, pecado. Então, ele está se referindo ali a particularidades, ou a pecados. O sangue de Jesus nos purifica de cada pecado, todo pecado. Sangue para os pecados. Mas e para o pecado? Nós temos o quê? Cruz. Muito importante essa diferenciação. Sangue para a purificação dos pecados, cruz para tratar o pecado no pecador. Então, vamos manter isso em mente. Então, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Vamos parar de novo aqui, já, para uma nota importante. Então vamos entender assim, o pecado é um senhor e a morte é um imperador. Então, o pecado se assenhorou do homem porque o homem obstinadamente, deliberadamente, seguiu um outro caminho que não aquele indicado pelo Senhor. A árvore da vida estava lá, mas ele seguiu voluntariamente, deliberadamente um outro caminho, Então o pecado se assenhoreou dele. Vamos lembrar aqui, o que é pecado mesmo? O que significa essa palavra no original? Errar o alvo.
Então, por um só homem, Adão, entrou o pecado, porque Adão errou o alvo, pela sua obstinação, né, e deliberadamente. Então esse Senhor, talvez seja essa a melhor maneira de definir a ação do pecado na vida do pecador. Ele entrou se assenhoreando, o pecado Senhor, só que algo pior aconteceu. Quando esse Senhor entra e conquista lugar no homem, veja isso aqui, ele dá lugar a um outro que abriu caminho para ele. Esse aqui é o imperador, chamado morte. Então olha como... E, antes de dizer isso, o que é morte então? Estritamente falando, alienação. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele foi feito pecado por nós, e nós vamos ver em Romanos 8, Deus julgou, porque ele é justo. Então ele julgou o pecado na carne de Cristo, no corpo de Cristo. Romanos 8,3. Né? Então quando isso foi feito, então ele teve nele mesmo o julgamento do pecado e o julgamento da morte, porque ele morreu. Houve um servo de Deus do século XVII que escreve uma bonita literatura. Olha o nome que ele deu. A morte da morte na morte de Cristo. John Owen, um irmão que viveu durante aquele movimento chamado de puritano. A morte da morte na morte de Cristo. Então quando ele morre, a morte morre. Por isso que Paulo, já citei aqui acho que 2 vezes, ele vai escrever a Timóteo que o nosso Senhor destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Maravilhoso versículo, não é? Então vamos de novo. O pecado é um senhor, Adão pecou, errou o alvo deliberadamente, abriu o caminho para a entrada do imperador, que é a morte. Então, olha o versículo como explica isso bem. Pelo pecado, a morte. Assim também, olha aí, ele não diz o pecado passou a todos os homens, certo? Ele diz o quê? A morte passou a todos os homens. Então, o pecado de Adão não só apenas o alienou, ele faz a cinta de folhas de figueira, ele esconde atrás do arbusto, ele tive ouvido tua voz, tive medo, já explicamos tudo isso, o Senhor trata com eles a serpente, a mulher e o homem no jardim, emitindo então uma consequência para cada um, oferece um sacrifício no jardim, essa é a coisa mais linda ali, né? Como já vimos, veste o homem de vestimenta adequada, já que a dele não servia para nada, não é? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para o homem e sua mulher, e os vestiu. Então ele veste e os expulsa do jardim. Então, a partir daí o que está acontecendo? O Senhor pecado, eles erraram o alvo, ele se assenhoreou da humanidade na pessoa deles. Em Adão todos morrem. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, que os irmãos ainda vão estudar. Em Adão todos morrem. Então abriu lugar para o império da morte, como falamos, esse imperador. Então ele vai dizer, a morte passou a todos os homens. Então por causa de todo esse ato infeliz, todos os homens foram, porque Adão foi, nós somos filhos dele, por natureza, foram alienados. Morte. Alienados da relação com Deus, que é a vida. Então isso é morte. Claríssimo, quando tudo isso aconteceu, que quando então a morte entrou para imperar, o homem não morreu imediatamente, biologicamente. Ele continuou vivo. Aliás, por muitos anos, Adão e sua esposa. Não é assim? Mas eles estavam para com Deus mortos, alienados. Até que a morte atingiu esferas mais profundas, né? Até atingir essa esfera final, a morte do corpo. Antes dela, a primeira morte, a morte do espírito, da relação com Deus. Então está aí uma nota importante, deixa o versículo muito claro, não é? Quando ele é lido nessa perspectiva. Vamos lá de novo, olha. Por um só homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte, que aliena, passou a todos os homens. E aí ele termina assim, olha, a evidência de que a morte, a alienação de Deus, que é a vida, passou para todos os homens,
é que todos pecaram. Não tem outra possibilidade. O que nós já lemos lá em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E já comentamos que essa alienação retirou do homem não apenas itens aqui e ali, mas ela retirou do homem o gozo e a participação na glória de Deus. Então todos que pecaram, eles carecem de um retorno à glória de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Seguindo então, algumas notas mais. Olhe essa do verso 13. Até o regime da lei. Antes que a lei viesse então. Até ao regime da lei. Havia pecado no mundo, é claro. Adão pecou 2.500 anos mais ou menos. Antes de Moisés. Antes da lei. Mais ou menos. 2.500 anos de história da humanidade já havia quando a lei foi dada. Então, havia pecado no mundo até ao regime da lei. Mas o pecado não é posto em conta quando não há lei. Isso vai ser explicado melhor no capítulo 7, quando nós chegarmos lá. Nós já lemos no capítulo 3, verso 20, e depois no capítulo 5, verso 20, está aqui na frente, a expressão seguinte, olha lá, 5:20. Sobreveio a lei, então é de Moisés para frente, para que avultasse a ofensa, certo? Ou seja, quando a lei foi dada, então ficou claro sobre aquilo que era ofensivo quanto à santidade, a justiça e a glória de Deus, porque agora a lei está dada, ela avultou a ofensa, né? Mas antes da lei, a situação era a mesma. Havia pecado no mundo. Então, o que esse texto, verso 13, diz, mas ele não é posto em conta quando não há lei. Irmãos, isso é algo tremendo. Porque não havia pecado, sim. Os homens não pecavam, sim. Mas olha como Deus está tratando o homem. Até que fosse claramente exposta a lei e declarasse o caráter de Deus, é dito, não foi posto em conta. Não é que o Senhor está fazendo vista grossa para o pecado, não. Mas é que o trato de Deus com o homem, de Adão a Moisés, foi um. Agora, de Moisés à frente, é outro. Porque agora a lei foi dada, com toda a clareza, revelando o caráter de Deus. Esse é o verso 13. O verso 14 diz, apesar disso, né, que já lemos no 13, entretanto, reinou a morte. Olha aí. Então agora ele especifica o que ele já falou no 13, olha, desde Adão até a lei. Até Moisés. Então, independentemente de ter lei ou não ter lei, reinou a morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, há semelhança da transgressão de Adão. Por que ele coloca isso aqui? O que significa aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão? Adão pecou deliberadamente, conhecendo qual era a vontade de Deus. Como nós sabemos? Paulo escreveu isso para Timóteo. Ele diz, Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ela foi enganada e ele pecou deliberadamente. Importante isso, irmão. Porque nos ajuda a compreender algo sobre a ordem de Deus. Aliás, é nesse contexto que eu estou citando, não vou entrar nisso, né? É um outro assunto. Paulo vai dizer assim, é por isso que eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o seu marido. Né? Então, não foi confiado a elas uma posição de exercício de autoridade. Importante. Porque não é isso que temos visto por aí. Né? Então, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, que prefigurava em si mesmo esse homem que foi criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, inocente, sem pecado, ele não foi criado pecador. Né? Então diz que ele prefigurava Cristo, prefigurava aquele que havia de vir.
Todavia não é assim o dom gratuito em Cristo, o dom da justiça em Cristo, é o que ele está se referindo aqui nesse verso 15, ele não é assim como a ofensa ou o pecado que Adão cometeu, né, sua transgressão. Porque se pela ofensa de um só, de novo, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem. Qual o dom mesmo? Ele está falando desse dom aqui faz tempo. O dom da justiça, que foi cumprida na cruz do Calvário. Né? Então ele diz o dom pela graça de um só homem. Por um só homem entrou o pecado. E todos morreram, e as ofensas seguintes, digamos assim, elas foram resultados da ofensa primária de um só homem. Não é? Porque o pecado entrou, abriu caminho para a morte, e então todos pecaram, como diz. Aí ele vai comparar agora com outro homem. Ele faz isso também em 1 Coríntios 15. Tem um capítulo imenso aí para frente dos irmãos, né? Já falamos nele aqui várias vezes. 1 Coríntios 15. Lá também ele vai falar isso. Ele vai dizer, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem é espírito vivificante. Ele chama o nosso Senhor Jesus de segundo homem e de último Adão. São dois, chamemos de títulos preciosíssimos sobre o nosso Senhor. Segundo homem, último Adão. Então, ofensa de um só, morreram muitos. Olha esse verso 15 aí. Mas não é assim a graça de Deus, ele está dizendo. E nem o dom da justiça pela graça de um só homem em Cristo Jesus. Porque ele foi abundante sobre muitos. Não é? Então, um pecando e todos entrando nessa consequência. Inevitavelmente, nós somos da raça humana. Não é? Mas ele diz, não é assim o dom da justiça pela graça. Porque quando o dom da justiça pela graça em Cristo Jesus se manifestou, o que havia era uma multidão de pecadores. E a graça foi abundante sobre muitos para a vida. Viu o contraste? Como é bonito? O dom pela graça, final do verso 15, de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, ele continua com o contraste. Preste atenção. O dom, lembre-se, é dom da justiça em Cristo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, o pecado de Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas. Não é assim? Uma multidão de pecadores depois de Adão. Até que o Senhor Jesus se revelasse em graça com o dom da justiça. Então ele diz, transcorre de muitas ofensas para a justificação. Graças ao Senhor. Se, verso 17, pela ofensa de um, continua com o contraste, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha o contraste. Reinou a morte, no início do verso, por meio de um só, Adão reinou a morte. Agora os que recebem o dom da justiça, por causa dessa abundância da graça, reinarão em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Mais um contraste aí. Lá no início do verso, uma só ofensa. Vá marcando os contrastes. Uma só ofensa. E à frente, um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aí temos a conclusão, 2 versos finais, olha lá. Então sobreveio a lei, falamos para os irmãos que a palavra sobreveio significa entrou pelo lado, porque ela não está no propósito principal de Deus, não é?
O propósito original de Deus não foi dar lei para o homem, foi dar Cristo para o homem, revelar Cristo ao homem, né? A Epístola aos Gálatas é muito clara sobre isso. Então, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, terminando esse contexto aí, ouça bem, o pecado reinou pela morte. A morte impera, ela é o imperador, e o pecado aí é o senhor. Então ele reina por causa da morte imperar. O pecado reina pela morte. Alienação. Assim também reinasse a graça pela justiça. Ou seja, se o nosso Deus não executasse a sua justiça plena, pura, perfeita, à altura da sua justiça, santidade, glória, como temos falado, se, baseado nessa sua justiça, ele não julgasse o pecado e todas as suas implicações, em Cristo, a graça não poderia reinar. Então, meus irmãos, nós estamos, veremos em Romanos 6, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Graça, que palavra é essa para nós, né? Maravilhosa graça, como já dizia John Newton naquele seu cântico famoso, né? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como irei cantá-la? Como vou me expressar? Não é? Graça, mas vamos lembrar, ela só reina por causa da justiça. O Senhor não falou, eu sou um Deus piedoso, sempre fui piedoso, eu amo o homem que eu criei. Então, como eu sou quem sou, soberano, tenho toda a autoridade, eu decido, vou perdoá-lo. Já pensou nisso? Irmão, Deus não podia fazer isso. Como não podia? Ele é todo poderoso. Por que ele não podia? Porque isso iria contra o seu próprio caráter. Contra o seu caráter. Ele deixaria de julgar o pecado. Isso tornaria Deus imoral. Compreendeu, irmão? Então a graça reina por causa da justiça. Lembra que quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, o que ele disse? João Batista reconheceu que ele era o Cordeiro, se prostrou diante dele, disse, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele disse, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Né? E foi isso que nosso Senhor fez, irmão. O único homem que o fez. De uma maneira tão plena e agradável a Deus, que os céus não se contiveram. Quando ele iniciou sua vida e ministério aos 30 anos, né? Sua vida de serviço aos 30 anos. Os céus se rasgaram e a voz de Deus foi ouvida. Este é o homem, segundo o meu coração, meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O dom da justiça por um só homem, para que reinasse a graça. Mas interessante, quando fala do pecado e da morte, os dois são mencionados. Pecado reina porque a morte imperou. Agora, a graça reina porque a justiça imperou. Mas agora ele acrescenta aqui um propósito. Olha que bonito. Para a vida eterna. Lembrando que vida eterna, irmão, todos os lugares onde aparece na Bíblia, não tem exceção, no Novo Testamento, esse termo Zoe, que é conhecido dos irmãos, não significa vida depois da morte. Nada a ver com isso. Zoe, até mesmo é usada para a vida de animais. E às vezes falamos assim, olha, Zoe é a vida incriada, a vida de Deus. Não é que isso esteja errado, não, mas não é o significado exato. É mais que isso. Zoe, no grego, significa a essência da vida. Então, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Para que nós pudéssemos realmente conhecer qual é a essência da vida. Que há em Deus mesmo, já que a vida dele é incriada, ele é aquele que é, não é? Então nós iríamos participar dessa essência da vida. Porque a graça reina por causa da justiça, para a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão.
Então aí concluímos esse capítulo 5, mas não terminamos essa ênfase ainda do em Adão e em Cristo. Então vamos entrar já no capítulo 6 e prosseguir com essa mesma ênfase. Aqui nós vamos ver que Adão, esse contraste Adão e Cristo, saiu de cena. E agora a ênfase será no em Cristo. Então vamos lá ver a nossa bênção em Cristo, por estarmos em união com Cristo pela fé. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Já falamos que Paulo era acusado indevidamente de pregar isso, né? Se quanto mais nós pecamos, nós vemos lá no capítulo 3, não foi? Quanto mais o homem é mentiroso, mais traz à luz que Deus é verdadeiro. Quanto mais o homem peca, mais traz à luz que Deus é cheio de graça. Então Paulo está dizendo, então, como dizem alguns, nós vemos lá atrás no outro texto, né? Pratiquemos males, para que venham mais bens. Você lembra que lemos, capítulo 3? Aí ele diz que a condenação desses é justa. Aqui ele usa a mesma ideia. Só que ele diz, vamos permanecer no pecado então? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Agora, irmão, preste atenção. Por que ele não disse assim? De modo nenhum. Nós pertencemos ao Senhor, vamos nos santificar. Como nós permaneceríamos no pecado? Nós somos redimidos. Então vamos viver para Deus, vamos nos santificar. Mas ele vai mais fundo do que isso, certo? Ele vai dizer assim, é impossível nós permanecermos no pecado. Porque nós, para ele, já morremos. Viu como ele foi muito mais fundo? Aí ele vai explicar isso, com calma, com detalhes. Vamos lá, entrando nisso. Verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ora, se estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver no pecado? Morremos para o pecado. Então ele segue, ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, em união com ele. Como? Ele morreu e foi sepultado há quase 2000 anos. Quando é que nós morremos e fomos sepultados com ele? Quando nós fomos, pela sua graça, unidos a ele pela fé. O justo viverá da fé. A nossa união com Cristo não é real, meus amados irmãos. Ele não é nosso e nós somos dele. Nós podemos separar a nossa vida dele. Ele é a nossa própria vida. Se ele for retirado de nós, o que sobra? Nós e Cristo somos um. Nós estamos unidos a ele. Então cuidado com esse capítulo para você não ficar aí, digamos, numa esfera etérea, está compreendendo? Mística. Ela é tão real. É a nossa experiência. Nós estamos unidos com o nosso Senhor Jesus. Não é? Então qual é a verdade sobre nós? Ele morreu? Nós estamos unidos com ele pela fé? Cristo não é a nossa vida? Então quando ele morreu, nós morremos. Nada vai mudar esse fato. É fato consumado. Quando ele foi sepultado, nós somos um com ele. E nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, também já falamos, ele repartiu conosco a sua vida ressurreta. Não é? Lembra que falamos do sangue e da água? Sangue para expiação e água para regeneração. Tiago fala assim, que nós fomos alvos do lavar, olha a água aí, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, graças a Deus, nós estamos lendo a nossa história de união com Cristo. Estamos mortos, estamos sepultados. Ele ressuscitou, repartiu conosco a vida dele, vida ressurreta. Resultado, vamos continuar o verso 4. Para que, como Cristo foi, passado, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque ele repartiu conosco, repetindo, a sua vida ressurreta.
Por isso ele tinha dito antes, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Foi isso que ele fez, irmão. É isso que já é nós. Nenhum de nós aqui que seja um cristão verdadeiro, penso que todos são, acha que nós estamos falando grego aqui. Todos já participamos da sua vida ressurreta. Ele é nossa vida. Não é assim? Fatos. Mas aí então, estamos reforçando isso, porque agora vem as implicações desse fato. Diante desses fatos, o que nós fazemos? Fazemos assim? O que nós fazemos diante desses fatos? Vamos ver. Verso 5. Porque se fomos, olha, unidos. Lembra que nós falamos o que é fé? Fé é união. União. E é uma união, aliás, inseparável. Nós e ele e nós. Eternamente, desde já e eternamente. Fomos unidos com ele. Olha que bonita a expressão agora. Na semelhança da sua morte. Qual é a semelhança da sua morte? Qual é? Qual é? O batismo. Ele já falou dele aqui em cima. Vamos lá ver? Verso 4. Verso 3 e 4. Porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Vamos parar aí. Pula para o verso 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Está vendo, irmão? Você está vendo o que significa quando alguém confessa o nome do Senhor Jesus e é imerso nas águas? Unidos com ele, pela fé, não é exatamente pelo batismo. Se a pessoa não crê, nós só vamos ter, antes do batismo, um pecador seco. Depois do batismo, um pecador molhado. E nada mais, não é? Mas se estamos unidos com ele pela fé, então o batismo nas águas é a nossa união com Cristo, é um testemunho da nossa união com Cristo na semelhança da sua morte. Essa semelhança da sua morte é o batismo. Agora, irmãos, tem tanta implicação nisso aqui, irmão. Olha primeiro. Quem crer, porque é fé que salva, não é? Não é batismo que salva, certo? Quem crer e for batizado será salvo. Por que o Senhor uniu essas duas coisas? Porque, meus irmãos, o batismo é muito mais do que nós primariamente imaginamos. Ele é um testemunho, se há fé, é claro, senão não tem sentido, mas se há fé, ele é um testemunho para hostes angelicais, demoníacas e humanas, de que pela fé aquela vida acabou. Nós estamos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Isso é um testemunho para anjos, demônios e homens. Isso é o batismo, irmão. Isso é o batismo. Por isso que ele é realizado uma única vez. E aí, depois dele, nós participamos regularmente da mesa do Senhor, onde nós estamos rememorando esse fato, de que ele morreu, nós morremos e estamos numa vida de união com ele. Então comemos o pão, isto é o meu corpo, bebemos o cálice, este é o sangue da nova aliança, cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meus irmãos, não são apenas símbolos, ouviu bem? São realidades espirituais. O que símbolo produz nas nossas vidas, meus irmãos? Paulo diz que quando aqueles coríntios participavam inadequadamente da mesa do Senhor, se fosse só símbolos, então no máximo eles poderiam ser repreendidos. Olha, presta atenção no que vocês estão fazendo. Isso aqui não é a casa de vocês, isso aqui não é a mesa de vocês, é a mesa do Senhor. Uma repreensão, certo? Mas ele foi muito além. Não foi? Ele disse, quem come e bebe indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. E por isso, por causa disso, há entre vós muitos fracos,
muitos doentes, e não poucos que até já morreram. Porque não era símbolo que estava sendo tocado. O que estava sendo tocado era realidade espiritual. Não é claro? Porque um símbolo não produz nada em ninguém. Nós temos aí nas nossas praças um monte de símbolo das pessoas importantes aí que viveram na cidade, não é? Fulano de tal foi o fundador dessa cidade, ou foi um prefeito famoso, seja lá o que for. Você tem um obelisco lá com o busto dele, não é? Os passarinhos sentam na cabeça dele todo dia, não é? E você não chega diante daquele símbolo e faz assim, não é? Só um símbolo, irmão. Não tem nenhuma influência na sua vida. Está lá só para rememorar. Olha isso aí, rememorar. Às vezes achamos que a mesa do Senhor é só para fazer memória dele. E não é. É também para fazer memória dele. Fazer isto em memória de mim. Mas é só memória? Será que, sendo só memória, se fosse um símbolo, os que participassem devidamente iam se enfraquecer por isso, ao invés de serem fortalecidos? Fracos, doentes e não poucos que já morreram? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a assimilar isso. Porque isso trará tanta maior realidade para a nossa celebração juntos. Acho que já narrei isso aqui para os irmãos, vou repetir. Uma das acusações que caíram sobre os nossos irmãos desde o primeiro século, os irmãos primitivos, é que eles eram canibais. Você se lembra disso? Eles estavam já sendo perseguidos e tinham que se reunir de modo bastante oculto. Então eles se reuniam nos cantos, lá nas cavernas, catacumbas. E aqueles espiões queriam saber o que estava acontecendo lá. Então eles ouviam assim, já que nos parece que em todas as reuniões desses irmãos eles partiam o pão. Todas. Não era apenas uma vez por semana. Porque para eles era um fundamento. Exerciam seus dons, edificavam uns aos outros e partiam pão, em nome do Senhor. Então aqueles que estavam lá fora escutavam assim, comer a carne, beber o sangue. E eles foram acusados de canibalismo. Tal era o valor que eles davam à celebração da mesa do Senhor. Porque ali está exposto tudo, não é? Ele é nosso pão. Interessante, você come o pão primeiro, depois bebe o cálice. Não é? Pense comigo. Não seria a ordem diferente? Porque primeiro nós fomos purificados pelo sangue, para depois participarmos da sua vida. Não é? Mas por que nós comemos o pão primeiro e depois bebemos do cálice? O Senhor ordenou assim. Sabe qual é o motivo? O pão fala do propósito. Eu vim para que tenham vida e a tenham a abundância. O sangue fala do meio. Ele derramou seu precioso sangue para que ele pudesse ser o nosso pão, nosso alimento, pão da vida, nossa vida. Então, comer o pão fala do propósito e o sangue fala do meio. Purificação dos pecados. Sigamos com as implicações. Vamos lá para o verso 6. No 5 nós estamos, né? Unidos com ele na semelhança da sua morte. Então a semelhança da sua morte é o batismo cristão. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi passado, crucificado com, olhe sempre esse com ele, verso 5, unidos com ele, verso 6, crucificado com ele, está vendo? O nosso também é muito importante, porque nós falamos para os irmãos já que a maneira como Paulo descreve o velho homem é como uma entidade espiritual coletiva, guarde isso também, entidade espiritual coletiva, que tem uma cabeça. Quem é o cabeça do velho homem? Adão, o Adão caído. E o corpo do velho homem? Todos os homens pecadores, por natureza. O que Deus fez? Não buscou fazer uma lanternagem nesse velho homem. Ele enviou o seu filho, que assumiu natureza humana. Um novo princípio. Começou de novo, com um homem. Qual seria o destino desse homem? Será que esse homem seria obediente até a morte e morte de cruz? Será que esse homem triunfaria sobre a tentação?
Será que ele suportaria toda a pressão? Então esse homem entrou na arena de Deus. E que arena? Sabe como Paulo descreve essa arena? Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado. Cada passo do viver dele até a cruz, justificado por Deus. Compreende o que isso significa? Justificado. Esse é um homem segundo o meu coração. Ele me satisfaz em tudo. Justificado em espírito. Próxima frase é: contemplado por anjos. Meus irmãos, enquanto o Logos estava no céu, antes da encarnação, é nele, unicamente nele, que a divindade se expressa. Também já falamos isso nas primeiras sessões, porque ele é o Logos. Então, como que os anjos, que são seres criados, eles poderiam ver a Deus? Se Deus é espírito. Como é que você vê um espírito? Então, Deus é adorado na pessoa do Logos, porque é na pessoa do Logos que a divindade se expressa. Certo? Então, enquanto eles estavam lá, eles adoravam a Deus. Ele, o Filho, é o resplendor da glória. E a expressão exata do ser da divindade. Então eles estão adorando a Deus. Agora, o Verbo se faz carne e habita entre nós. Agora, digamos, os anjos que estão olhando para cima, eles têm que acompanhar o Verbo e olhar para baixo. Contemplado por anjos. Desde a manjedoura de Belém. Não é lindo? Lucas que vai descrever. Aquela notícia para os pastores, lembra? A notícia desse anjo, provavelmente Gabriel mesmo. O mesmo que apareceu para Maria, provavelmente, anunciando que isso iria acontecer. Quando o Espírito a envolvesse com a sua sombra e o ente santo que iria nascer, será chamado Filho de Deus, não é? Foi o arcanjo Gabriel. Provavelmente ele mesmo, que diz o anjo, bem no artigo definido, lá para os pastores. E aquela alegria depois disso, que ele anuncia aos pastores, os pastores vão lá ver o menino. O menino. Mais do que isso, Lucas usa a palavra assim, a criança. Que criança, meu irmão. Que criança. Quem é a criança? A criança é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. A criança é aquele em quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. A criança é aquela no qual tudo subsiste. Que maravilha, meus irmãos. Os anjos não podiam fazer outra coisa, né? Senão eu ri até aqui, né? A alegria dos anjos. Nós vemos nos capítulos de Lucas, né? Depois desse anjo específico que dá essa notícia para os pastores, vem, na narrativa de Lucas, uma milícia. É uma multidão de anjos. Milícia celestial. E eles falam assim, glória a Deus nas maiores alturas. Isso sempre foi verdade. Mas ele disse, e paz na terra. E o verso é assim, paz na terra aos homens, os quais homens, todos os homens, ele quer bem. É porque ele quer bem esses homens que estavam tão alienados e tão fora do propósito dele, ele quer tão bem a todos os pecadores, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não se perca. Todos os pecadores mortos, alienados, para eles que ele veio. Não vim chamar justos, ele disse para aqueles que se orgulhavam de serem justos, não eram justos de maneira nenhuma. Não vim chamar justos para ao arrependimento, vim chamar pecadores, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Que maravilha, irmão. É esse Senhor que nós temos, é esse Senhor que está vasculhando os nossos corações, é esse Senhor pelas quais pisaduras nós temos sido sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós não ocultemos nada de nossas vidas desse gracioso, sublime Senhor, capaz de nos salvar até o fim. Ele pode
salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. Não é assim? Então está lá a alegria dos anjos. Já disse para os irmãos que 7, se não me engano, 8 vezes, Lucas em todo o seu evangelho menciona a palavra alegria. Nos 2 primeiros capítulos, que é o evangelho da infância, que registra Jesus só até os 12 anos. Os 2 primeiros capítulos. 5 vezes você vai ver a palavra alegria. Alegria em Zacarias, alegria em Isabel, alegria em Maria, alegria dos anjos, alegria, alegria, alegria. Porque ele veio para um mundo triste, caído, perdido, alienado. Mas então quando os anjos olham para baixo, eles próprios estão extasiados. O objeto da adoração deles se fez homem. Por isso que Pedro vai dizer, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Meus irmãos, o mistério da encarnação, o mistério da redenção. Que coisa linda, meus irmãos. Como nós adoramos o Senhor por causa disso. Como já falamos, quanto significado isso traz para a realidade espiritual do batismo. Já falamos, a realidade da mesa do nosso Senhor. Não são ritos, não são cerimônias, não são coisa mecânica, vazia. Não é? Que privilégio nós temos. Imagina o mundo. O mundo não está diante da mesa do Senhor. O mundo não compreendeu esse convite até que creia. Vinde, tomai, comei, isso é meu corpo. Bebei dele todos, é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Que coisa maravilhosa, irmãos. É nosso. Verso 6. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Você já sabe que o termo aqui é tornado inoperante. Desempregado, poderia ser a palavra, né? O sentido literal é esse, tornado inoperante. Então, nós que cremos no Senhor, já estamos unidos com Cristo, nós temos um corpo de pecado? Sim ou não? Sim, sim. Vamos entrar mais nisso nos capítulos que vêm pela frente. Só que, porque Cristo julgou o pecado na sua carne, então o pecado não terá domínio sobre vós. Então o corpo do pecado, que antes não nos deixava outra opção, pecar, pecar, pecar e pecar, porque nós éramos escravos do pecado. Agora o corpo do pecado, ele foi tornado inoperante. Que coisa linda, meus irmãos. Não somos mais amarrados e agora você vai pecar, você tem que pecar, você não pode fazer outra coisa. Não é assim. Porque o pecado foi julgado na carne de Cristo. Então, o corpo do pecado foi tornado inoperante. E, verso 6, vamos continuar. Não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Que bonito, irmãos. Que bênção. Que dádiva. Verso 8. Ora, conclusão. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, preste atenção no sabendo, no verso 6, nos sabedores, do verso 9. Como é que nós chamaríamos isso? Revelação. Olhos abertos para ver o que é fato, com Ele e conosco. Juntos, inclusive, juntos, né? Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Oh, que frase. Nós falamos também em sessões anteriores sobre o que é a morte para nós, né? Está aí a frase, a mesma frase aplicada para nós. A morte já não tem domínio sobre nós. Ela é um instrumento bem-aventurado para conduzir os santos a uma esfera onde ela não tem poder nenhum. A morte dá um tiro no pé, né? Quando a morte atinge um santo, ela dá um tiro no seu próprio pé. Porque ela conduz esse santo para um lugar onde ela não tem poder algum. E mais que isso, ela conduz esse santo para o lugar da mais alta bem-aventurança. Estar com Cristo. Por isso aquele irmão escreveu
aquela obra, né? A morte da morte, na morte de Cristo. Verso 10. Olha esse verso. Pois quanto a ter morrido, Cristo, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Por isso, o batismo, em nome do nosso Senhor, ele é realizado uma única vez. Cristo morreu uma única vez. Nós também morremos com ele, em união com ele, uma única vez. Quando nós cremos nele, participamos do fato consumado. Quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado. Vou citar para os irmãos aqui uma versão alternativa, a partir do texto original. O que isso aqui quer dizer? Aqui está bem claro, né? Mas ouça essa versão, ela diz assim, olha. O pecado ficou para trás, juntamente com a vida que ele derramou. Olha que bonito. O pecado ficou para trás, juntamente com a vida que ele derramou. Porque, meus irmãos, ouça com delicadeza. Quando o Senhor Jesus derrama a sua vida, ele derramou a sua vida por causa do pecado. Então, se o pecado não ficasse para trás, quando ele derramou sua vida, a morte dele seria inútil. De novo, Romanos 8,3. Vai dizer, Deus condenou na carne de Cristo o pecado. Condenou na carne de Cristo o pecado. Então, quando Cristo morre, o pecado fica para trás com a vida que Jesus derramou. Isso é o que está sendo dito aqui. Assim, na nossa versão aqui, revista atualizada, né? De novo, verso 10. Quanto a ter morrido, de uma vez por todas, olha isso, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Certo? Ficou para trás com a vida derramada dele na cruz. Mas, quanto a viver, ele vive para Deus. E vamos lembrar que em Hebreus 7, o capítulo sobre o Melquisedeque, vai dizer que esse Cristo ressurreto, ele foi instituído por Deus, um eterno sacerdote, sumo sacerdote, por causa do poder de uma vida indissolúvel. Porque no argumento de Hebreus ele vai dizer, aqueles sacerdotes são feitos sacerdotes em maior número, um morre vem outro, um morre vem outro, um morre vem outro, porque eles são impedidos pela morte de continuar. Óbvio, eles vão morrer. Então vem o outro, vem mais o outro. Impedidos pela morte de continuar o seu sacerdócio. Mas Jesus que vive para sempre, nosso sumo sacerdote, então ele tem um sacerdócio imutável. O livro de Hebreus vai dizer. Ah, queridos irmãos, que maravilha. Sacerdote no trono. Verso 11. Olha as implicações. Assim também o que mesmo? Quando Cristo derramou sua vida, pelo fato de derramar sua vida por causa do pecado, o pecado ficou para trás. Como já citamos, né? Aquela tradução. Assim também vós. Considerai-vos. Lance na tua conta. Considerai-vos mortos para o pecado. Porque quando cremos nele, fomos batizados, testemunhando nossa vida de união com ele, o pecado também ficou para trás. Ele não mais terá domínio sobre vós. São os fatos. Quando seguirmos amanhã com Romanos 7 e 8, nós vamos ver em termos experimentais, subjetivamente, o que é necessário para que nós experimentemos isso. O pecado ficar para trás. E nós não vivemos vida em pecado. Aqui estamos tratando primeiramente dos fatos, certo? Mas algo vai ser requerido de nós, para que experimentemos o fato. O fato nunca vai mudar, é fato. A nossa fé no fato está firmada. Quem de nós aqui não crê no que estamos acabando de falar? Mas como que vamos experimentar? Então aí vamos ver esse caminho em Romanos 7 e 8, especialmente no 8. Então, voltando ao 11, vamos terminando essa primeira sessão. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, ficou para trás, mas, graças a Deus, não é só o lado negativo, chamemos assim, que é exposto, mas também, não só mortos, no que concerne ao pecado, mas vivos para Deus. Olha o contraste, para o pecado, para Deus.
Está vendo? Para o pecado, mortos. Para Deus, vivos. Esses somos nós, não somos, irmãos? Por isso servimos a Ele, adoramos a Ele, temos comunhão com Ele, servimos uns aos outros. Estamos vivos para Deus. Em união com Cristo Jesus. Assim ele termina. Em Cristo Jesus. Vamos ler até o 14. Fazemos nosso intervalo. Verso 12. Não reine por tanto. Quer dizer, não é assim, meus irmãos? Não é assim? Vocês não são sabedores disso? Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O corpo mortal continua aqui. Em si mesmo ele é um corpo de pecado. Vamos ver melhor ainda em Romanos 7. Mas ele está tornado inoperante. Quando entrarmos nos detalhes você vai ver. Mas o que já podemos adiantar? É tão claro nos capítulos seguintes. Ele irá se manter inoperante, não nos governando, se andarmos no Espírito. Aí precisamos compreender o que é andar no Espírito. Mais à frente. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quantas paixões? Lembra que nós falamos em Filipenses 3, pela manhã? O Deus deles é suas paixões, seus apetites, governado por elas. 13. Nem ofereçais, cada um, uma oferta voluntária. Importante, uma oferta voluntária. Você oferece. Não ofereçais, cada um, os membros do seu corpo, ao pecado. Mas, ou ainda, como instrumentos de iniquidade. Pelo contrário, então, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, ou como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. Todos os nossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Irmão, qual livro se assemelha à Bíblia? Você já pensou nisso? Como que pode um homem trazer, de uma maneira tão concisa, se fosse só um livro humano, verdades tão profundas, cada frase prenhe de significado, se esse livro não fosse a palavra inspirada de Deus? Não é? Olha esses versos que nós estamos lendo. Verso 14, concluindo por agora. Porque o pecado, esse senhor pecado, como já falamos, ele não terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Então, na sessão seguinte, nós vamos concluir esse capítulo. Talvez já consigamos entrar no capítulo 7. Amanhã podemos gastar o tempo que for possível, especialmente com o capítulo 8. O capítulo do triunfo do Espírito Santo em nós sobre a vida da carne. Então, vamos mais uma vez orar para fazermos nosso intervalo. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Realmente reconhecemos que Tu és a dádiva sublime do Pai Celestial, o dom que nós recebemos pela graça e nos unimos pela fé. Obrigado, Senhor, porque a Tua história se tornou a nossa história. O que ocorreu com o Senhor foi o que ocorreu conosco, porque estamos unidos contigo pela fé. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, queremos experimentar todas as implicações do que isso significa, para que vejamos, Senhor, o poder da Tua morte operando em nossos membros e o poder da Tua ressurreição operando nos mesmos membros. Que experimentemos o que significa despir do velho homem com seus feitos e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão que são da verdade.
Muito obrigado, Senhor. Renova-nos, restaura-nos e segue falando conosco. Oramos agradecidos no teu precioso nome. Amém.